Hoje o estúdio do Mídia News recebe o psiquiatra Manuel Vicente para tratar sobre assuntos como saúde mental, qualidade de vida e diagnósticos. Manuel, muito obrigada pela presença ao Mídia News. É uma honra tê-lo aqui no estúdio para falar sobre assuntos tão relevantes. E eu gostaria de começar te perguntando: o TikTok está cheio de autodiagnósticos de TDAH e borderline. Como diferenciar um trauma mal resolvido de um transtorno de verdade nessa era, né, da medicalização digital, de diagnósticos rápidos, de prontuários rápidos? Eu adorei essa pergunta, que bom. Obrigado pelo convite e obrigado pela pergunta, porque esse é um bom ponto. Nós temos transtornos, disfunções ou nós temos traumas? A verdade, quando você vai olhar, é que a maioria dos transtornos, eles são causados ou têm uma grande contribuição dos processos traumáticos da nossa vida, da nossa história. Então, essa confusão dos diagnósticos se popularizando é boa no sentido de que você diminui o estigma para as pessoas procurarem ajuda em saúde mental, para elas falarem do diagnóstico, mas parece que realmente virou quase uma conversa de bar. Vai com muita facilidade para esse ponto e as pessoas nas redes sociais vão entender que o diagnóstico está explicando o problema que elas têm. E os diagnósticos, na maioria das vezes, eles não explicam, eles classificam, eles descrevem. Então os diagnósticos, eles são meramente descrições na maioria das vezes. A explicação está nesses processos que são mais únicos da história de cada um. Então, por exemplo, o trauma, eu posso entender o trauma como uma causa de muito problema. Só que se a pessoa ficar na superficialidade das redes sociais, dos diagnósticos rápidos, que são feitos em 10, 15 minutos, ela vai ficar presa nessa descrição. Então ela sabe, eu tenho transtorno de ansiedade, mas ela não sabe explicar por que ela tem tanto medo, por que ela tem tanta insegurança. Então é um desafio popularizar o diagnóstico, divulgar, enquanto as pessoas se entendem. Isso é sempre desafiador. Podemos dizer que o Instagram virou uma espécie de vitrine emocional, né? Onde todo mundo é obrigado a parecer bem, feliz, viajando. E é uma espécie de ditadura da felicidade, de certa forma, né? Qual é o impacto disso na saúde mental? A ditadura da felicidade, ela faz todo mundo só postar quando tá feliz. E você que tá vivendo sua vida normal fica olhando para lá e sabe que a vida não tá tão perfeita assim. Isso causa uma sensação de tô perdendo a minha vida não vale sentido. Isso causa uma sensação de inferioridade. Ela aperta bem no nosso gatilho da comparação. Então essa ditadura da felicidade, ela acaba jogando as pessoas mais para baixo ainda. E aí é complicado. Todo mundo tem esse ponto fraco da comparação. Não tem quem não tem esse ponto fraco da comparação. E aí as redes sociais, elas vão e ficam brincando com os nossos botões. Então ela brinca onde? Você quer aceitação social. Eu também quero. Qualquer ser humano quer. Qualquer bebê, desde bebê você quer aceitação social. A rede social vai lá e aperta esses botões para fazer você se engajar. E ao mesmo tempo você está vendo os outros que também estão recebendo seus engajamentos. E aí você fica se comparando. Você entra numa disputa sem saber por quê. Você só entrou lá para postar foto de biquíni e dar bom dia. Aí de repente você está disputando engajamento com outra pessoa. Aí de repente você está disputando foto de viagem com alguém. E aí todo mundo faz essa vitrine, porque aí as redes sociais são vitrines, com as melhores peças selecionadas e você acha que a vida da pessoa é impecável e que a sua está cheia de defeito. Então é mais uma forma que a rede social tem de hackear as nossas emoções, de hackear a nossa natureza humana, né? E isso naturalmente gera angústia, mas faz você ficar engajado, faz você ficar lá, que é o que importa. Você acha que atualmente pode estar havendo uma romantização dos certos transtornos, né, como por exemplo o autismo? Pois muita gente parece, né, sentir orgulho de dizer que possui o espectro autista, né? Eu tenho orgulho, eu sou autista. Você acha que está tendo uma certa romantização dos
diagnósticos? Eu não vou dizer exatamente romantização nesse caso. O que acontece é que acaba acontecendo ultimamente, nos últimos anos, existe todo um movimento identitário para diversas questões. Então as pessoas pegam aquilo que era estigma, aquilo que era motivo para afastar elas, trazem isso como identidade e vestem esse orgulho. Então esse movimento identitário das neurodivergências, né? Que são neurodivergências. Neurodivergência entra TDAH, autismo, superdotação, várias questões são entendidas como neurodivergências, e o grupo das neurodivergências, ele é muito intrincado com a natureza da pessoa. O que isso quer dizer? Que eu não consigo separar a pessoa com autismo a pessoa autista do autismo. Eu não consigo separar essas duas coisas. Então, o conceito do diagnóstico, ele fica muito mesclado com a identidade que a pessoa tem. E aí esses grupos, eles vestiram essa camisa como forma de se reafirmarem enquanto pessoas e como forma de lutarem contra os preconceitos. E aí eles vestem essa camisa do orgulho, da identidade do diagnóstico. Esse é um ponto, de um lado. Agora, o que eu percebo que é uma romantização é quando as pessoas tentam se manter dentro de um padrão de comportamento, como, por exemplo, alguém que não tem muito compromisso com o horário, com a organização, com a vida, aí de repente nunca nem fez uma avaliação para saber se é TDAH e veste esse diagnóstico e traz esse TDAH como uma justificativa para tudo que ela é. Aí eu sinto que passou da conta. Então, até certo ponto, enquanto nós estamos falando de pessoas que realmente têm o diagnóstico, que lutam pela ajuda, que lutam pelo tratamento de qualidade, estamos falando de uma coisa. Outra coisa é quando o diagnóstico engole todo o comportamento da pessoa, ela passa a justificar tudo por aí e trava a possibilidade de melhorar, de se desenvolver. Aí, nesse caso, eu sinto que passa mesmo. Exatamente, essa é a nossa próxima pergunta, né? Por outro lado, parece haver pessoas interessadas em serem diagnosticadas com algum transtorno para obter vantagens, inclusive junto ao poder público, né? Você concorda? Eu concordo que tem isso, tem muita gente querendo diagnóstico para ter vantagem, porque a máquina burocrática foi feita para só reconhecer a individualidade das pessoas que têm transtornos. Então, o fato de uma criança ter dificuldade para estudar não faz ela receber, por exemplo, um professor de auxílio. Ela precisa ter TDAH, ela precisa ter um laudo para o Estado abraçar ela. A individualidade das nossas dificuldades não é suficiente para convencer o plano de saúde de que, nossa, eu tenho uma grande dificuldade com relacionamentos e autoestima. Se o plano de saúde olhar isso, ele vai rir e vai devolver. O que ele quer ver? Ele quer que tenha laudado que você tem uma depressão. Se você não tem um laudo de uma classificação diagnóstica, o seu sofrimento, a sua individualidade, ele é sumariamente ignorado pelo sistema burocrático em todas as esferas. Esfera particular, esfera pública. Então, a forma como nós criamos a regra da sociedade é que para ter voz, para ter cuidado, para ser ouvido, tem que ter um CID. E aí todo mundo se adapta. Aí realmente, é claro, a mãe quer que o filho tenha um diagnóstico, porque se tiver, ela tem como receber um auxílio de alguma forma. É mais fácil. Alguém vai ouvir ela, sabe? Agora, não, então tem um diagnóstico, então tá aqui o psicopedagogo. Enquanto era só uma criança com dificuldade de estudar, ninguém tá ligando. Enquanto é só uma pessoa insegura, não importa. Se ela tiver um transtorno de ansiedade, agora as portas do cuidado se abrem. Então a nossa sociedade criou essa linguagem de que o diagnóstico é a porta para o acolhimento. Perfeito. Vários psiquiatras criticam a chamada psiquiatria cosmética. Ou seja, pessoas que não têm necessariamente depressão, mas usam antidepressivo para dar um up na rotina, para dar um up na serotonina, né? O que você poderia falar a respeito disso pra gente? Você concorda? Eu adorei essa pergunta, porque psiquiatria cosmética é realmente um problema. É um problema muito grave. É algo que nós temos que
lutar contra esse processo da psiquiatria, do uso dos remédios psiquiátricos, para trazer um conforto emocional, né? A pessoa quer se sentir mais tranquila e aí ela usa uma medicação. Isso é desvirtuar completamente o papel das medicações e isso, na verdade, é tirar toda a seriedade para o trabalho médico. Isso é, assim, é uma diminuição gigantesca do que nós fazemos, né? Nós tratamos pessoas com disfunções, doentes, com problemas sérios que precisam de intervenções. E aí isso, para um jogo de conforto, como que você está se sentindo? Você quer comer menos? Então toma um remédio para você comer menos. Você quer dormir mais? Toma um remédio para você dormir. Você quer concentrar? Toma um remédio para concentrar. Esse jogo que está acontecendo por aí é o que faz muita gente ficar mal sem saber. Por quê? A pessoa que está presa na psiquiatria cosmética, ela acredita que não tem mal nenhum, que os remédios são ultra seguros. E isso simplesmente não é verdade. Nós não sabemos a extensão dos efeitos das medicações, nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não sabemos o que o uso crônico de determinado antidepressivo causa em cada pessoa. Então tem vários efeitos colaterais que eles passam despercebidos. E aquela pessoa que usa o remédio para ter mais conforto, ainda que não precise de verdade, ainda que ela não tenha nada de errado no corpo dela, continua tomando remédio, ela pode começar a acumular prejuízos que ela não consegue quantificar. É tipo uma dificuldade de dormir, uma irritabilidade, uma compulsão alimentar a mais. É uma dificuldade de concentração que ela acha que talvez seja até do TDAH dela ou por causa de alguma questão. Mas na verdade é o remédio que altera o funcionamento cerebral dela, só que isso está acontecendo há tanto tempo que ela nem percebe mais. Então a psiquiatria cosmética ela acontece quando nós convencemos as pessoas de que os remédios são inofensivos, que só fazem bem e trazem bem-estar, e elas acreditam e ficam realmente se regulando por essas substâncias químicas, sabe? É um efeito colateral muito grande. Esse comportamento da psiquiatria cosmética é um efeito colateral da facilidade do desenvolvimento de medicações. Então, se a pessoa pode estar tomando para tratar um sintoma, um desconforto, está adquirindo outras enormes disfunções na rotina dela, ou até mesmo um problema sério de transtorno? Com certeza. Ela pode... Imagina, a pessoa começou a tomar porque ela estava com estresse da família. Aí ela começa a tomar um antidepressivo. Nós sabemos que a ideia não é essa. Se você está com estresse na sua família, se você tem uma dificuldade no trabalho, o tratamento é resolver o estresse na família e a dificuldade no trabalho. Não é alterar seu cérebro para desligar o seu incômodo. Então, quando a pessoa usa esse recurso de tomar um remédio, ela não percebe que ela está alterando a função cerebral dela. Os remédios são alteradores de função cerebral. E se meu cérebro está funcionando na normalidade, se meu corpo está funcionando na normalidade, eu começar a manipular o funcionamento dele, eu posso começar a ter esses sintomas que vão estar sempre ali. Aí às vezes a pessoa está tendo crise de ansiedade por causa do remédio. Às vezes ela está mais deprimida por causa do remédio, porque eles não são, não é certeiro o efeito deles, né? Então é muito difícil de comunicar para as pessoas o risco que elas correm usando essas medicações que aparentemente são inofensivas. Perfeito. Você defende a desprescrição médica. Me conta mais, né, sobre esse processo para você e quais são os sinais de que um paciente está pronto para reduzir ou deixar as medicações com segurança, né? Me conta de onde veio esse propósito seu. A desprescrição e o trabalho de deixar as pessoas bem sem precisar de tanto remédio é por um valor que eu acredito de verdade que as pessoas querem autonomia. As pessoas querem autonomia, elas querem conseguir se virar na vida. Então eu já comparei uma comparação boa, uma amiga minha falou, de que às vezes a pessoa está tomando um remédio, está sendo cuidada, está fazendo um tratamento, está fazendo uma terapia, e ela fica que nem um peixe no aquário. Toda cuidada por outras pessoas, por externalidades, sendo regulada em cada detalhe, como se fosse um peixe no aquário. Eu entendo que o que as pessoas querem não é essa regulação constante. Elas querem aprender a nadar.
Elas querem se virar, elas querem autonomia. Então, quando a pessoa adquire maturidade emocional, amadurecimento, capacidade de se explorar, de se entender, ela tem a possibilidade de se regular emocionalmente sem precisar de uma intervenção química. Então, o que eu provoco, trago e ajudo as pessoas a encontrarem é essa capacidade de autonomia nelas. Então, quando a pessoa está disposta a explorar essa autonomia, ela começa a encontrar. Conforme ela vai buscando, ela vai encontrando isso no processo de terapia, no processo de aprendizado. Se ela quiser, ela vai aprendendo. E aí nós vamos progressivamente reduzindo as medicações. Só que o que é a questão que atrapalha? Muita gente, quando vai parar de tomar remédio, para abruptamente. Porque eu, por exemplo, sou psiquiatra, então eu fiz medicina, eu fiz residência. Na minha residência, eu nunca tive uma matéria para ensinar como que tira remédio. Só me ensinaram a colocar. A retirada, nós aprendemos por conta própria, de qualquer jeito. Então, a retirada ela é muito delicada, ela dura meses, às vezes anos para você retirar uma medicação, dependendo da situação. Porque se você retira rápido, a pessoa tem uma recaída e aí todo mundo vai falar que o transtorno atacou. Mas não é o transtorno que atacou, é o efeito da retirada do remédio. Então, o estudo da desprescrição vem com essa intenção de trazer autonomia e de fazer uma redução adequada para que a pessoa não tenha recaídas induzidas pelo remédio. E pode existir casos onde a pessoa faça esse desmame, mas no futuro vê que não pode ficar sem ou precise voltar a tomar? É normal também? Claro, com certeza. Até porque você tem situações como, por exemplo, transtorno bipolar. Transtorno bipolar é uma situação em que a pessoa tem desregulações de humor e que, na grande maioria das vezes, o remédio salva a vida dela. Então, o remédio ajuda muito e todo tratamento para transtorno bipolar da medicina tem remédio. Não existe tratamento na medicina para transtorno bipolar que não tenha remédio. Então, nós usamos medicação, passamos medicações e quando nós passamos, não tem data para sair. Eu vou usar porque o remédio vai prevenir novas crises, vai fazer bem para a pessoa no longo prazo. E tem pessoas que precisam tomar o remédio para sempre, para a vida toda, assim, né? Sim, tem pessoas que vão ganhar muito com o uso do remédio, elas precisam tomar. Então, é uma questão de identificar o quê? Como que eu sei se eu estou num grupo ou no outro? Eu estou nos que precisam ou nos que podem tirar? É entender se existe uma doença e uma disfunção. Então, o transtorno bipolar é uma doença, é uma disfunção. Para corrigir o transtorno bipolar, eu preciso de remédio. Agora, estresse no trabalho, dificuldade de lidar com a minha família, eu ter sofrido um trauma na minha infância, não é uma disfunção. São processos que eu tenho como olhar, trabalhar e mudar. Então aqui remédio não funciona. Quando nós estamos falando de estresse do ambiente, estresse do cotidiano, trauma de vida, remédio não adianta. Quando nós estamos falando de doença e disfunção, uma esquizofrenia, um toque grave, talvez até um autismo grave, algumas situações assim, a pessoa tem uma disfunção clara no cérebro dela, no sistema nervoso dela, aí o remédio vai ajudar. Como, por exemplo, uma pessoa com epilepsia, certo? A pessoa tem epilepsia, ela tem uma disfunção. Você toma um remédio para ela não ter crises. A pessoa tem uma esquizofrenia, ela tem uma disfunção. Aí eu busco um remédio para evitar essas crises nela. Perfeito. O que você diria para alguém que acredita que a terapia não funciona porque não vê mudanças imediatas? Eu vou dizer que o problema dessa pessoa é que ela quer mudanças imediatas. Provavelmente quem quer mudanças imediatas vai parar no psiquiatra e no psicólogo justamente porque é um grande não apressado e que acha que tudo tem que acontecer muito rápido. Então, a pessoa que quer mudança instantânea, ela provavelmente já está focada na produtividade,
ela está focada em não sentir a tristeza, ela não quer sentir os sentimentos dela, ela não quer entrar em contato com nada. E esse não querer entrar em contato e achar que a cabeça dela vai ser resolvida como se você fosse uma oficina, levar e apertar uns parafusos, é justamente o problema dela. Ela acha que é como se ela estivesse indo cortar o cabelo, né? Deixa eu resolver aqui meu problema de 10 anos, desde a minha infância, aqui, cortando o cabelo em meia hora e eu vou sair bem. Você não vai sair bonito desse negócio, não vai ser legal. É um processo, né? É um processo, é doído, é complicado, é difícil. Porque se não for doído, complicado e difícil, não está resolvendo nada. Então é um processo também, essa busca de ser mais rápido possível, é um processo de amadurecer e entender que a vida é difícil e que não é tudo que a gente consegue com 2 cliques. E aí construir algo novo, construir algo, uma versão melhor, mais amadurecida de você, de mim, de qualquer um de nós, não é algo simples. É um trabalho contínuo, que vale a pena e que se não quiser fazer, vai ter mais problema ainda na vida. Então, assim, eu recomendaria você ficar de boa, receber, aceitar que é assim mesmo e encarar. Você decidiu não atender mais pacientes que não estão em terapia. O que te levou a esse limite? Teve alguma experiência difícil que motivou essa escolha? E caso a pessoa não tenha recursos financeiros, né, para fazer essa terapia, qual é a sua recomendação? Eu decidi só atender pacientes que fazem terapia. Eu parei de atender quem não faz terapia, porque eu trabalho com autonomia. Eu trabalho com autonomia, eu trabalho com medicina do estilo de vida, eu trabalho com mudança de longo prazo. Então eu trabalho com isso. Se a pessoa não quer autonomia, mudança de estilo de vida e transformação de longo prazo, não tem como ela estar comigo. Não tem como atender quem não quer autonomia e mudança de longo prazo. E aí que a pessoa que se recusa à terapia, ela é basicamente alguém que não está preparado para encarar as dificuldades que é amadurecer, superar traumas, fechar feridas. Ela não está preparada, ela não quer trabalhar isso e eu respeito. Mas eu trabalho com quem quer. Essa que é a questão. Então foi um ato de respeito por mim mesmo, sabe? De cuidar de cuidar do que eu faço e até de trazer um respeito para o meu trabalho. Então é realmente uma ideia de que a pessoa não pode ir no psiquiatra achando que ela está indo no mecânico. Isso é um desrespeito com a gente. Então eu respeito o meu trabalho e espero que a pessoa também respeite. E aí ela vai fazer a terapia dela para ela aprender a como lidar com a vida. Eu vou ajudar, mas ela precisa fazer. Nas situações em que a pessoa não tem recurso financeiro, nós temos vários lugares que fazem atendimento social, tem várias alternativas que, honestamente, eu já vi muitas pessoas, sabe, que vêm do interior, que são atendidas no SUS, que são atendidas em situações, muito extremas. E todas as que quiseram mesmo, elas acabaram se virando e conseguindo. Tem um telefone de algum lugar que faz atendimento social, tem um psicólogo que faz um preço diferenciado, tem um atendimento num sistema, num CAPS, num centro espírita, em algum lugar, numa universidade, tem locais que oferecem atendimento. E eu já atendi várias pessoas que não tinham realmente condições de pagar, mas elas buscaram, encontraram e hoje estão bem, estão se tratando bem. Então, eu acredito muito que, graças a Deus, o Brasil é um local que tem muita disponibilidade. Sabe, eu estava vendo esses dias, no Brasil tem mais psicólogos registrados que em vários países do mundo. Nós temos mais psicólogos que a China registrados, mais psicólogos que os Estados Unidos. Então a quantidade de psicólogo no Brasil é muito grande. Proporcionalmente é um dos países que mais tem psicólogo. A Argentina é o primeiro país com mais psicólogo per capita. É interessante, eles têm essa cultura faz tempo. Mas o Brasil não está tão atrás assim. Então, a oferta está aí. Você conseguir um psicólogo nos Estados Unidos é bem mais difícil. Você vai conseguir outras categorias. Vai ter um conselheiro, um counselor, um social worker, outra coisa. Aqui nós temos acesso, então nós devemos usar. É muita gente boa aí pelo Brasil todo. Muitos pais estão normalizando e glamourizando postar seus filhos, né, desde bebê nas redes sociais. Quais são os possíveis impactos psicológicos em crianças que são
consequentemente expostas nas redes sociais, né? Porque os pais estão em busca de fama, estão em busca de monetização, né? Qual é a sua opinião sobre o assunto, né? Isso pode gerar transtornos nessas crianças? Eu não consigo nem pensar nisso dando certo. Eu acho isso problemático, complicado. São crianças que vão crescer com essa... elas já vão crescer sendo engolidas pelos algoritmos. A linguagem do amor ser engajamento, sabe? Tem um livro, Linguagens do Amor. Cada pessoa tem uma linguagem do amor. Umas pessoas são mais palavras de afirmação, outras são tempo de qualidade. Os pais que estão colocando os filhos para serem influenciadores mirins têm uma linguagem do amor que é engajamento e monetização. Então, é evidentemente um trabalho de performance que vários pais usam para satisfazer os sonhos que eles não cumpriram na própria vida. E aí esse que é o grande drama dos artistas mirim, é eles terem que se tornar a fonte de realização dos pais que não realizaram nada nas vidas deles. Então são vários pais com vários desejos não realizados que tentam se realizar através do filho. Aí o filho se torna um instrumento de realização. E aí esse filho naturalmente vai crescer com um senso de falta de alto valor. Até porque a forma como eu vejo, tem vários influenciadores bebês que eles não tiveram a menor oportunidade de escolher se eles queriam aquilo, né? Então, como que vai ser a noção dessa criança de vontade própria? É algo bastante complicado que eu não recomendaria e eu desejo muita sorte, muito auxílio para essas crianças. Você fala muito, né, sobre como o trauma molda, né, a personalidade. Como foi o seu processo, né, de identificar e trabalhar os seus próprios traumas? Algum deles te influenciou a seguir essa linha de trabalho? Porque muita gente fala, não, porque o psiquiatra, o psicólogo, ele não teve trauma, ele não tem nenhum problema, ele se autocura, né, ele faz a própria terapia dele. Daí como que foi esse processo seu de passar por cima desses traumas? E te deu essa visão dessa linha de trabalho? Sim, eu só vi que trauma era importante quando eu fui resolver os meus. Então eu só consegui ver que era importante quando eu fui atrás, né? Então hoje, as pessoas que hoje ainda têm dúvida, que ainda se questionam se trauma é tudo isso, basicamente são pessoas que nunca falaram, deixa eu encarar os meus, eu vou encontrar onde que tem e vou me aprofundar nessa subjetividade, nessas memórias suprimidas. Se a pessoa não fez isso, ela não tem como entender trauma. E isso mexe muito com o ego dos profissionais, porque, imagina, eu consigo ler sobre qualquer coisa, eu consigo aprender sobre tudo num livro do corpo humano, mas eu não consigo aprender direito sobre esse processo traumático. E aí quando você fala, olha, para você entender, você tem que viver e trabalhar o seu. Isso causa um desconforto. Porque eu não tive que ter câncer de estômago para entender sobre câncer de estômago. Eu nunca tive, mas eu entendo algo a respeito. O trauma, ele muda um pouco essa noção do profissional que entende o conhecimento e tem a informação de forma distanciada. Não tem como entender trauma se você não explorar os seus. Então, é só assim. E assim que foi comigo. E aí, conforme eu ia explorando, eu ia percebendo que aqueles sintomas que eu tinha, um quadro de ansiedade, uma dificuldade de falar em público, uma insegurança, alguma coisa assim, eu fui percebendo que tudo isso era manifestação desses processos não resolvidos. E era fantástico, porque conforme eu ia explorando esses processos, tudo o que acontecia e tudo que me prendia aqui no cotidiano, as minhas inseguranças, as minhas traumas, as minhas travas, elas iam se desfazendo. Então, o processo de explorar trauma, ele é fantástico porque ele traz contexto para aquilo que chamam de sintoma. E aí eu começo a perceber que os sintomas não são o problema. Os sintomas são como os problemas se manifestam. E aí quando eu vou atrás de resolver o problema, e aí eu encontro muito trauma, eu começo a realmente ficar bem de forma duradoura. Eu não passo a vida enxugando gelo, sabe? Eu vou lá, resolvo a parada. Você trabalha com educação em psicologia, né? Qual é o maior equívoco dos profissionais de saúde mental cometem ao diagnosticar pacientes hoje?
na sua opinião? O maior erro dos profissionais de saúde mental é confundirem classificação com explicação. Então, os diagnósticos, por exemplo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno depressivo, eles são classificações de conjunto de sintomas. Então, a pessoa está triste, desanimada, com insônia. Eu vou juntar isso aqui e vou falar, esse grupo de sintomas eu chamo de depressão. Mas eu não expliquei por que a pessoa está triste. Então, quando eu classifico, eu estou dando um diagnóstico sindrômico. Eu não estou dando um contexto processual do porquê que a pessoa está daquele jeito. E os profissionais, eles chegam numa situações que é assim, a pessoa está tendo crise de ansiedade. Por quê? Porque ela tem transtorno de ansiedade. Como que você sabe que ela tem transtorno de ansiedade? Porque ela está tendo crise de ansiedade. Você entra numa circularidade de explicação. Isso é rápido, acontece fácil. Nós somos quase treinados para entrar nessa explicação circular. Isso está em todos os livros, está em vários livros, está em vários pontos. Essa explicação circular de que o transtorno de ansiedade causa ansiedade, o transtorno depressivo faz a pessoa ficar triste. Esse é o maior erro. Por que que isso é perigoso e por que que isso é comum? Isso é perigoso porque o profissional para de investigar processos individuais que fizeram aquela pessoa ficar daquele jeito. Então é como se a classificação virasse uma explicação e aí eu me contento. Eu entro num contentamento. Eu entro numa tranquilidade. E isso é muito comum, isso acabou acontecendo por causa dos diagnósticos da psiquiatria. Então a psiquiatria precisava fazer os diagnósticos para organizar a linguagem. Nós só queria falar a mesma língua. Então vamos combinar o mesmo nome para o problema que a gente não entende? Vamos combinar o mesmo nome para o problema que eu não entendo? E aí, como a gente combinou o nome, fica mais fácil de fazer pesquisa e entender cada coisa. Então nós combinamos nomes para os problemas que nós não entendemos. Chamamos isso de transtorno. Por isso que não fala a palavra doença. É transtorno porque é uma incógnita. Então é uma noção que eu não sei o que é direito. Então vamos chamar de transtorno, porque a gente consegue combinar. Beleza, beleza. Agora que nós chamamos isso de transtorno, vamos tentar explicar? E nós, desde a década de 80, estamos tentando fazer isso. E aí que, quando você não sabe esse contexto histórico, você começa a usar o transtorno como uma explicação. Aí que não dá certo. Por isso que tanta gente fica crônica. Por isso que a gente conhece tanta gente, isso é meio absurdo. Um tanto de gente que tem depressão, que tem ansiedade, mas continua com depressão e ansiedade. Por que você resolveu? Você foi no médico, você está tomando remédio, você está fazendo um tratamento. Por que você não está bem? Sabe? Essa é uma indignação de acreditar que é possível ser feliz, é possível resolver as coisas. Então nós não devemos nos contentar com esses estados de água morna, de ficar mais ou menos bem, esse tipo de coisa. Seu trabalho envolve, desprescrever, mas também reeducar. Como ensinar os pacientes a escutar o seu corpo, sua mente, sem depender de rótulos, de remédios, de métodos, Sim. Sabe o que eu provoco nos pacientes? É essa própria autenticidade e intuição que outras pessoas suprimiram neles. Então, o que eu quero que a pessoa seja capaz de dizer? Ela chega para mim e fala que ela está triste. Eu quero saber o que deixou ela triste. Ou melhor, o que tem na sua vida para te fazer feliz? Você está triste? Certo. Se você está triste, o que eu vou entender? Que tem motivo para você estar triste. Eu não vou ficar com pretensão de achar que a sua tristeza é uma distorção da sua cabeça. Se você está irritada com alguém, eu vou entender que provavelmente essa pessoa é irritante. Eu vou entender que se você está com medo é porque tem motivo para você ter medo. Eu só vou acreditar no que a pessoa fala. Eu vou entender o que ela fala e eu vou explorar essa sensação. Então o trabalho que eu faço dentro de um setting terapêutico é basicamente de trazer a pessoa para a perspectiva que ela pode confiar naquilo que ela sente. Os pensamentos, eles muitas vezes traem a gente. Pensamento às vezes engana. Tem muita crença que a gente acredita com toda a força que é só conversa fiada. Agora, sentimento não costuma mentir, não.
Sentimento costuma ser profundamente verdadeiro. E as pessoas foram convencidas a acreditar o contrário. De que sentimento estraga, de que sentimento atrapalha. E que é a razão que vai salvar elas. Mas eu nunca vi ninguém que fez isso e ficou muito feliz. As pessoas não ficam muito bem quando elas tentam fazer desse jeito. O ChatGPT já dá conselhos terapêuticos. O que um psicólogo humano tem que a IA nunca terá, né? E o que você acha sobre essa prática, né? Eu tenho amigas, melhores amigas, que de vez em quando eu peço um conselho amoroso pro ChatGPT, eu começo a conversar com ele, né? O que você acha dessa prática, né? E o que um psicólogo humano tem que a IA nunca vai ter? Nossa, pedir um conselho pra um cara que nunca namorou, né? Que triste. Não sabe nem o que é beijar. Tá bom, tudo bem. O que o ser humano nunca vai ter é esse trabalho que eu falei, por exemplo, de explorar os próprios... O que o ChatGPT nunca vai ter é esse trabalho que eu falei agora de explorar os próprios traumas, por exemplo. O ChatGPT, ele não vai conseguir, nenhuma inteligência artificial, jogar com a subjetividade em um nível que não é linguagem. As grandes inteligências artificiais são modelos de linguagem. Então, eles trabalham com palavras. E existe uma quantidade gigantesca do ser humano que não está no elemento da fala. Não é possível de ser traduzido em algoritmos, que são elementos que não são possíveis de serem quantificados. Que eu estou falando de subjetividade, emoção, sensação que não dá para falar. A sensação que é estar próximo de alguém, existe um campo de relação que acontece só de estar próximo de alguém. Isso não é possível de ser percebido por uma máquina. Mas você acha errado a prática de pedir um conselho, né? Eu acho que não faz nenhum sentido, porque não tem como ele dar um bom conselho. Na verdade, conselho é uma coisa meio ruim, porque você não quer conselho. O psicólogo, ele não é para dar conselho. Ele é para te ajudar a desenvolver autonomia para você tomar decisões com cabeça. Então, o trabalho da psicoterapia não é te aconselhar, porque realmente, se for só aconselhar, aí tem 300 livros e várias coisas para te aconselhar. Mas o trabalho da terapia, ele é único, porque eu preciso entender por que essa pessoa que está pedindo conselho é tão insegura a ponto de não confiar no próprio taco e ter que pedir para uma máquina. Como que foi que essa pessoa que está querendo conselho amoroso desenvolveu a ideia de que ela não é capaz de pensar por conta própria? Essa é uma pergunta que só um psicólogo faz. O ChatGPT, ele não vai entrar nessa. Então o psicólogo vai ficar curioso, falar, por que será que ela não confia na própria vontade? O que aconteceu com ela que ela quer pedir conselho para os outros? Olha, aí que está a questão dela. A geração Z é chamada de preguiçosa e acomodada. Do ponto de vista psicólogo, o que mais te chama atenção sobre essa geração? Você concorda com essa afirmação? Olha, eu não acho que seja uma geração acomodada nem preguiçosa. Mas é uma geração que foi acostumada realmente a ter muito acesso. Então, assim, aconteceram duas coisas, pelo que eu vejo. É uma geração que tem muito acesso a bens materiais e a tudo que é necessário para viver com conforto. Então, é uma galera que tem acesso à moradia, à educação, a toda a base da pirâmide das necessidades humanas. Essas pessoas têm acesso com muita naturalidade e elas acreditam de verdade que isso vai continuar sempre lá. E provavelmente vai, porque nós já desenvolvemos a humanidade a um ponto de realmente isso está muito disponível. As pessoas têm, dessa nova geração, uma camada pelo menos da sociedade, tem acesso a muitos recursos, até sobra recurso para muita gente. Então está sobrando recurso para muitas pessoas. Essa galera consegue trazer um valor para a emoção e para aquilo que não é bem material, que é muito diferente de todas as outras. Então é uma galera que ela quebra totalmente as expectativas do que é uma vida feliz. O que é uma vida feliz? Uma vida bem vivida. Enquanto antes era ter uma casa própria, um carro e vários filhos, talvez a vida feliz seja simplesmente viajar em casal.
Então, é um grupo que vem para questionar algumas certezas e algumas verdades que nós tínhamos antes. E isso parece preguiça. Isso parece um acomodamento, mas eventualmente é só uma forma diferente de se relacionar com o mundo. Então, uma forma de se relacionar com a natureza mais sustentável é justamente o que nós precisamos. E talvez essa galera consiga atingir isso. Consiga ter uma relação mais com menos acumulação e com mais desfrutar. Então, se eu acumulo menos e desfruto mais, parece que eu sou preguiçoso. Para quem vem de um passado de escassez, sobrevivência e acúmulo. Agora, nós não estamos numa época de escassez exatamente. Não tem escassez. Tem má distribuição, mas não tem escassez. Tudo que nós precisamos já está feito, já está disponível. É só distribuir melhor. E aí que essa geração ela vem com uma pegada mais ideológica, nesse sentido de distribuição e de outras coisas que pode dar certo, sabe? Mas eu não acho que é... Eu, como velho que sou, eu sempre vou ter uma visão mais antiquada, como todas as gerações. Como a geração antes de mim também tinha uma visão antiquada da minha. Também achava que eu era sei lá o quê, que era perdido, que era uma geração da década de 90. Então sempre existe essa sensação, mas no fim das contas, quem vai salvar o futuro são eles, não são os velhos que estão vivos agora. Manuel, para a gente fechar, como você vê o futuro para o tratamento, né, da depressão e dos distúrbios, né, daqui 10, 20 anos? Haverá avanços significativos com a psicoterapia e a medicação? Você acha que vai ter outros tipos de tratamento ou a medicação, né, vai continuar? Qual que é a sua visão para o tratamento das doenças mentais, né, no futuro? Qual que é o futuro da psiquiatria para você? O futuro da psiquiatria, ele vai acontecer quando as pessoas que estão inseridas nesse modelo atual perceberem que ele é limitado. Então nós estamos chegando numa curva que é a curva do esgotamento da paciência das pessoas com essa história, com a forma como é explicado. Tem muita gente que nunca foi no psiquiatra, nunca recebeu nenhum tratamento. Essas pessoas têm muito o que crescer, eu espero que elas consigam receber atendimento. Mas tem um número cada vez maior de pessoas que já foram medicadas, já fizeram o que tem para fazer e não melhoram. Essas pessoas vão se cansar de viver nesse limbo de oscilações reguladas só por comprimidos. Elas vão perceber que isso esgota. Elas vão perceber que isso não funciona. Como eu percebi com os meus pacientes. Eu simplesmente ouvia, prescrevo, não tenho nada contra remédio, não tenho nada contra diagnóstico, eu uso. Mas eu percebo que é limitado em alguns pontos, não resolve tudo. Não tem como resolver tudo usando só uma ferramenta. Então resolve algumas coisas de doenças e disfunções. Agora, mesmo as pessoas que têm doenças e disfunções, mesmo a pessoa que tem esquizofrenia, que tem transtorno bipolar, que precisa de remédio, essa pessoa também tem trauma. E a hora em que essa pessoa perceber que não adianta ficar interpretando todos os sentimentos delas como se fossem sintomas, quando elas começarem a ver que aquelas sensações significam algo de verdadeiro nelas, e elas forem explorar, e elas perceberem que elas ficam melhores, porque elas ficam bem. Se elas conseguem acreditar que o sentimento dela não é um sintoma aleatório, elas exploram e melhoram, elas exploram e amadurecem. Então o futuro da saúde mental vai acontecer e vai melhorar muito do que os próximos anos, porque as pessoas vão perceber o esgotamento do modelo atual. Esse modelo, ele está se esgotando, já é o que todo especialista fala, inclusive com os organizadores desse modelo. Então o modelo atual está se esgotando. O futuro da saúde virá quando as pessoas perceberem que tem mais coisa aí. Tem muito mais na saúde mental do que os diagnósticos classificatórios. E tem muito mais saúde para ser encontrada quando você foca em autonomia, desenvolvimento de valores, de propósito. Ou seja, quando nós começarmos a falar de saúde, realização e florescimento
Ao invés de falar de transtornos e doença, nós vamos ter mais saúde. Então essa que é a virada de chave. É uma virada de chave que vai incluir estilo de vida, realização pessoal na conversa do que é saúde. Aí a gente vai ver um futuro bem mais feliz. Ai, perfeito. Eu amei. A gente encerrou e eu agradeço muito pela entrevista, pelo bate-papo. Obrigado pelo convite.